estamos a chegar a um dos pontos principais desta viagem para a Escandinávia, a chegada ao Cabo Norte. Já lá vão 7.000 km, 2 meses e meio de viagem, finalmente estamos próximos. E tínhamos estado a apanhar uma estrada ótima, cheia de sol, paisagem linda, e agora que faltam 20 km, estão no voo que não se vê nada. Para todos nós que gostamos de viajar, especialmente em autocaravana, esta é uma viagem mítica. Uma viagem lendária que pelo menos uma vez na vida todos queremos fazer. Venham na nossa companhia percorrer estes últimos quilómetros. Vira à esquerda. Muito devagarinho. Fish Restaurant. Não vinha ninguém para não. Não. E por aquelas brumas e nevoeiro, chegámos ao ponto final desta nossa viagem, a entrada para o local que se considera o Cabo Norte. Mal conseguimos visualizar o local de estacionamento. Finalmente chegou o momento de desligar o motor e partir à descoberta. E logo começámos por descobrir que teríamos que comprar uns bilhetes. Bem-vindo ao Cabo Norte, dizem eles. Mas para entrarmos dentro do edifício onde tem as exposições e a loja, temos que pagar 600 coroas suecas, são 30 e tal euros cada um. Norueguesas. Pois já não estou na Suécia, ao fim de 7 países já começa a baralhar isto, que são 600 coroas norueguesas. Neste caso deve dar para aí uns 60 euros, à volta disso. É a vida. Este valor que se paga é para se ter acesso ao edifício de acolhimento. Quem não quiser entrar não tem que pagar esta despesa. Mas por aqui vão encontrar uma loja de souvenirs, onde certamente irá ser difícil a resistir a não comprar pelo menos uma recordação da passagem aqui por esta zona geográfica, conhecer uns simpáticos trolls, fazer umas fotos para mais tarde recordar. Os trolls são uma figura importante do folclore da Noruega e da Escandinávia. Não são apenas personagens para assustar as crianças, mas também representam as forças e a natureza, os mistérios da paisagem norueguesa. Por aqui também encontram um serviço de cafetaria e um balcão de informações sobre o Cabo Norte, e onde podem ver uma foto que vos mostra o que é o sol da meia-noite, que podem ver se tiverem muita sorte. E mais à frente já vão perceber porque é que eu vos digo isto. Um restaurante e umas escadas que vos dão acesso à zona das exposições. Ficamos a conhecer as histórias dos primeiros turistas que por aqui passaram. Também por aqui se lembra a terrível batalha travada no Cabo Norte em 26 de dezembro de 1943 entre as forças aliadas e as forças nazis. Tristes memórias estas que infelizmente parecem querer voltar à atualidade. Mas foquemo-nos em algo mais agradável, como a fauna que podemos encontrar por estas paragens, as muitas e diversas aves e em especial o papagaio do mar. Tudo acompanhado com memórias descritivas que nos ajudam a compreender melhor estas espécies. Uma estação dos Correios onde podem enviar um postal para a família com o carimbo do Cabo Norte. Temos uma sessão agora às 11h30. Vamos assistir. Bora. Sim. Uma sala de cinema onde se projeta um filme sobre estas latitudes e depois um túnel que nos vai conduzindo pela história do Cabo Norte. A primeira tentativa em 1500 para descobrir uma passagem para a China através desta zona, a visita do Reino do Sião em 1907 e a do Rei da Suécia, Oscar II, em 1873. Continuamos a percorrer o túnel, passamos por uma igreja e chegamos a um memorial
onde se recorda a visita do rei Chulalongkorn, do rei que na altura era do Sião e que mais tarde se chamaria Tailândia. E por fim encontramos a Gruta das Luzes, uma sala onde são projetadas imagens fantásticas sobre estas latitudes. E a visita acaba por ficar mais completa com esta exposição que se chama O Teto do Mundo. Paga-se 30 euros por pessoa, mas se for um dia como hoje que estava muito mau tempo, muito vento, muito nevoeiro, se calhar até vale a pena. Mas agora vamos virar a página e ir para aquele local onde todos queremos estar. Aqui o António e a Cristina chegaram ao Cabo Norte e terminaram a sua viagem pela Escandinávia. Esta viagem termina aqui. Vamos começar uma viagem nova. É uma viagem cabo to cabo. Vai ser aqui do Cabo Norte, o cabo mais setentrional da Europa, até ao cabo mais ocidental, o Cabo da Roca. É essa viagem que esperamos que nos façam companhia, que vai acontecer nos próximos vídeos. Depois não há como resistir, mesmo com este imenso nevoeiro, as fotos para mais tarde recordar. Vai ficar o barulho do vento. O barulho do vento e o barulho do frio. Agora estão 4 graus, não se pode, e o nevoeiro não se vê nada outra vez. De vez em quando cai o nevoeiro, deixa de se ver onde é que estamos. Agora para encontrar a autocaravana vai ser uma dor de cabeça. Temos por um localizador. Tem que ser para um localizador de GPS, não vamos lá de outra maneira. É que não se vê mesmo nada, olha. Quer dizer, ainda deu para ver aqueles instrumentos de estrutura que o pessoal utiliza para aqui chegar. Vamos lá ver se encontramos a autocaravana, não? Há de estar aí, num sítio qualquer, agora aonde é que não se sabe. Finalmente no Cabo Norte. Finalmente. Nesta viagem para a Escandinávia, ao fim de 2 meses e meio de viagem, 6.500 km, uma média de 9 litros e meio ao 100, a autocaravana aguentou e nós também. E agora estamos aqui a festejar no Cabo Norte a nossa refeição com carne de rena. É verdade, carne de rena. O champanhe que trouxemos da Alemanha, um bruto, nos vai fazer companhia nesta refeição. O bolo que a Dona Cristina fez está um espetáculo, um bolo de laranja aqui no Cabo Norte. Só vos digo que está qualquer coisa de sonho. E vamos abrir o champanhe. Esta viagem tem-nos proporcionado momentos muito agradáveis. Claro, com a companhia daqueles que nos seguem no nosso canal YouTube, a viagem acaba por ser muito mais simpática e mais dinâmica, porque temos muita interação com aqueles que nos vão seguindo. Quando aqui chegámos estava um nevoeiro que não se via nada, mas é que não se via mesmo nada. Saímos para ir fazer a visita ao centro turístico. Para encontrar a autocaravana vimos aflitos. Foi mais de meia hora aqui à procura, a bater de porta em porta, a ver se ninguém respondia. Até que por fim ninguém respondeu, nesta era a nossa. Bom, Cristina, mas agora para de filmar e anda cá a fazer um brinde comigo. Nós merecemos ao fim desta viagem fazer um brinde aqui com o champanhe alemão à nossa estadia no Cabo Norte. Lá. Um brinde à nossa chegada ao Cabo Norte, à nossa viagem e a todos aqueles que nos seguem no nosso canal YouTube. Estamos aqui no Cabo Norte com a Fernanda e o Miguel, os companheiros da área de Sintra, que fizeram o favor de nos vir cumprimentar. E para isso vamos festejar aqui com um champanhe. Não é português, esse já ficou pelo caminho, é um alemão, houve necessidade de repor estoque. E agora um brinde às viagens. Sob a nossa bandeira, não é? Portugal aqui. É mais. Portugal e tudo. E amanhã, sábado, vamos dar cabo deles. Saúde! Saúde e boas viagens para todos, não é? Sempre. Mas eis que finalmente aparece o sol. E pela primeira vez nesta estadia pudemos ter a verdadeira noção do local onde é que estávamos. Havia companheiros autocaravanistas que tinham uma vista espetacular.
Só agora podíamos ter a noção da grandiosidade do Cabo Norte. Vou deixá-los com estas imagens para que possam ficar tão maravilhados como nós ficamos. Cabo Norte não é só porque está na zona norte, é porque ele aponta o norte geográfico. O norte geográfico é este exatamente. Aquele cabo aponta na direção norte, seguindo sempre a linha reta e a ter ao polo norte. Daí o Cabo Norte. Finalmente, ao fim de quase 3 noites aqui no Cabo Norte, tivemos o sol. O sol da meia-noite, que neste caso são 5 da tarde. Temos que esperar mais um bocado, mas ele parece que se vai manter até logo à noite. Esperemos que sim. E é a primeira vez que conseguimos ter uma ideia abrangente todo este território do Norte, porque até aqui tem estado sempre um nevoeiro que não se vê ponta do chaveiro, como se costuma dizer. Ups, ainda apanhámos um susto, parece que o nevoeiro ia voltar. Felizmente era um nevoeiro de pouca dura. E com todo aquele sol já nem o vento nos incomodava. Nem a nós, nem a um grupo de colecionadores dos Bugatti que mandaram estas paragens. Nem a um grupo de caminhões da Mercedes com motorização elétrica que faziam os testes por toda a Europa. Mas eis que finalmente podemos ver o sol da meia-noite, em pleno solstício de verão, um dia em que o sol nunca se põe. Para o resto da nossa vida vamos recordar esta experiência fantástica. O sol apenas toca o horizonte e volta a elevar-se no firmamento. Tínhamos cumprido esta viagem, podíamos dar início a uma nova. Do Cabo Norte, na Noruega, ao Cabo da Roca, em Portugal. Estava na altura de regressar à estrada e aos túneis. Túneis que nos iriam acompanhar pela estrada E6 ao longo da costa da Noruega. E sempre acompanhados com paisagens espetaculares. Lá vamos nós mergulhar no oceano, não é? Com este túnel que tem 7 metros. 7 metros não, tem 7 km. Desculpa, 7 quilómetros. E tem uma inclinação de 9%. É. Estamos a descer com 9% de inclinação. Estamos a afundar-nos debaixo d'água, no mar, e depois vamos ter que subir. Vai. Aqui das terras do Grande Norte, um abraço. Agora é que nós deixamos para trás o Cabo Norte e vamos continuar a aventura pela costa da Noruega. Está um dia extraordinário. Lindo, um dia de sol lindo. fantástico. E há autocaravanas por tudo. E é uma praga de autocaravanas que eu não vos digo nada, isto é impressionante. São centenas e centenas e centenas de autocaravanas por tudo quanto é sítio. Isto deviam parar com isto, pá. Eu correr com esta gente toda daqui, pá. Não se consegue, olha lá vem outra. Não se consegue andar na estrada. Olha, uma para lá, duas para cá, não dá. Esperamos que todas estas pragas tenham uma viagem fantástica, cheia de felicidade e que no nosso país criem-se as condições como as que temos encontrado aqui pela Escandinávia, ótimas para se fazer viagens de autocaravana. E não se esqueçam, subscrevam o nosso canal YouTube, vamos poder continuar a viajar juntos.